Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula de Química. Eu sou o professor Josenilson e a aula de hoje eu trarei alguns itens do conteúdo sobre Química Orgânica, que é um dos conteúdos que mais caem aí no Enem, segundo as últimas edições. Certinho? Só que antes da gente começar, só relembrando rapidamente o que é a Química Orgânica. A química orgânica é o ramo da química que vai se preocupar com o estudo das moléculas que possuem o átomo de carbono. Só que atenção, nem toda molécula que possui o carbono é um composto orgânico, como por exemplo aí o bicarbonato de sódio, que ele é muito aí empregado aí nos fermentos, né, para fazer bolo, fazer pão, tá? Ele tem um átomozinho de carbono, mas não é considerado um composto orgânico. Só que é óbvio que a maioria dos compostos orgânicos, todos os compostos orgânicos na realidade, possuem carbono, tá? Só fica de olho aí nas exceções. É bom dar uma relembrada das exceções para vocês não caírem em nenhuma pegadinha na hora da prova, certinho? Então, em aulas passadas, nós resolvemos itens acerca da introdução à química orgânica, com relação à classificação dos átomos de carbono, com relação às ligações químicas, massa molecular ou massa molar, tá? Então, quem perdeu, fica de olho nas aulas que estão gravadas na plataforma e se intere aí com todo o conteúdo. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro item. Então, o primeiro item, né, a primeira questão, eu retirei da coletânea A Prova Enem, do livro de Química, o volume 2, lá na página 150, questão número 1. Ao lado são apresentadas informações sobre o tolueno. Aí vocês estão vendo esse quadro em azul, certo? Aí você vai ter sinônimos, vai ter massa molar, fórmula química e a fórmula estrutural condensada. E por fim o CAS, que é o quê? É uma identificação que a Sociedade Americana de Química ela utiliza para identificar um composto. Então, esse número é único, certo? É como se fosse aí a identidade de uma substância, não tem outra igual. Então, utiliza-se isso para facilitar os estudos. A cadeia principal do tolueno apresenta. Então, vamos lá. Alternativa A, 7 carbonos, formando um ciclo heptano. B, eu vou já explicar o que é cada coisa dessa, só estou lendo as alternativas. B, 6 carbonos que constituem um ciclo hexano. C, 6 carbonos conectados a um anel aromático. D, 7 carbonos com 2 insaturações na parte cíclica, ramificada. Ou E, 6 carbonos compondo um ciclo com ligações simples e duplas alternadas. Então, para facilitar a compreensão, vamos ter em mente o que seria a estrutura do tolueno. Então, ele seria isso daí, ó. É um ciclo com um círculo ao meio e lá em cima, como está ilustrado, ó, tem um CH3, tá? Um átomo de carbono e 3 átomos de hidrogênio. Ele pode ser representado dessa forma ou desse jeito aqui, ó. No lugar do círculo, eu coloco a ligação dupla, simples, dupla, simples, dupla e simples, ou seja, ligações duplas alternadas. É a mesma coisa fazer do lado esquerdo quanto do direito. Mas tem outra forma ainda de se representar, que é colocando de forma explícita todos os átomos que compõem a substância, que é a forma mais trabalhosa, mas é a que possivelmente você vai ter maior quantidade de acerto se você fizer a molécula toda explícita, tá? Lembrando, onde tem vértice, que são essas quinas, né, que eu estou apontando, existe um átomo de carbono, tá? Então, você vai ter 6 carbonos, porque você tem 6 vértices desses. E lembrando, cada carbono ele tem que ter quantas ligações? 4 ligações. E ele é tetravalente, ó. Se aqui ele está formando dupla,
Então faltam duas. Está fazendo a terceira com outro carbono e a última com hidrogênio, certo? E lá em cima está o carbono, como ele estava sendo representado, e 3 átomos de hidrogênio, fazendo então a tetravalência, as 4 ligações. Então é isso. Essas são as 3 formas de se representar uma estrutura de tolueno. Então vamos relembrar as alternativas. Então na alternativa A diz que tem 7 carbonos formando um ciclo. Não são 7, nós acabamos de ver que são 6 carbonos, certo? Próximo, 6 carbonos que constituem um ciclo hexano. Então, veja que eu estou querendo saber a cadeia principal, tá? Não é a molécula como um todo. Então, C, 6 carbonos conectados a um anel aromático. Será que é isso? D, 7 carbonos com 2 insaturações na parte cíclica. Nós acabamos de ver que são 3 insaturações, são 3 duplas, né? Dupla simples, até fechar o ciclo. Alternativa E, 6 carbonos compondo um ciclo com ligações simples e duplas alternadas. Perfeito. Então, a estrutura, a cadeia principal. Para quem não lembra, o que é a cadeia principal? Uma molécula composta por carbono, nós chamamos ela de cadeia carbônica, certo? Pode ter carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, não importa. Mas a molécula a gente chama de cadeia carbônica. Essa cadeia carbônica, nós podemos ter uma cadeia que ela só tem a principal, ela é linear, pode ter ela de forma cíclica e ter ramificações também, que é a cadeia mista, né? Uma parte é aberta, uma parte é fechada. Então é sobre isso que a questão trata. Mas, especificamente, eu quero saber a cadeia principal. Qual é aquela que tem a maior quantidade de carbono? É essa daí que forma o ciclo de ligações duplas e simples alternadas. Então, por isso aí que nós ficamos com a alternativa E. Próxima questão. A prova Enem, Química, volume 2, página 150, questão número 2. 2 dos solventes derivados do petróleo estão representados a seguir. É o canfeno e o benzeno. Ambos já foram utilizados como solvente de limpeza em lavagens a seco. Aí você tem a fórmula estrutural aí do canfeno, que eu estou apontando, e na direita do benzeno. As fórmulas estruturais dos compostos mencionados apresentam em comum. Opa, eu quero saber o que essas duas fórmulas elas têm em comum. O que tem o mesmo aqui das duas? Alternativa A, as ramificações. O que é ramificação? É tudo que sai da cadeia principal. Não faz parte da cadeia principal é ramificação, se for carbono, tá? B, um anel aromático. O que é anel aromático? Nós vimos agora na questão anterior. É um ciclo feito de 6 carbonos com duplas e simples alternadas. Tá? C, a cadeia principal mista. Será que eu tenho um ciclo e depois tenho ramificações de carbono dessa cadeia? D, ciclo constituído de átomos de carbono. Ou E, o mesmo número de átomos de hidrogênio. Agora, aí, por consideração a alternativa E, eu vou ter que explicitar, igual eu ensinei para vocês, onde é que estão os carbonos, onde é que estão os hidrogênios, para a gente contar e saber se realmente a quantidade de hidrogênio bate. Tá? Só por isso. Então, a primeira coisa que deve ser feita, onde é que estão os carbonos? Nos vértices. Certo? Onde é que estão os hidrogênios? Completando as 4 ligações do carbono, está aí representado em verde. Então vamos lá, agora eliminando aí o que não nos interessa. Eles possuem em comum as ramificações? O benzeno tem ramificação? Não tem ramificação. Ah, professor, mas e esses hidrogênios aí saindo do lado dos carbonos? Isso, pessoal, não é ramificação. Tá? Ramificação só é considerado se for átomos de carbono, como, por exemplo, isso que eu estou apontando aqui, ó, o CH3.
é um metil ou metila, tá? Isso é ramificação. Então, já a alternativa A não está correta por isso. B, um anel aromático. Beleza, no benzeno eu tenho, mas no canfeno eu tenho? Não tenho. Então, não pode ser B. C, a cadeia principal mista. Acabei de dizer, se não tem ramificação no benzeno, então ele já não pode ser considerado misto. Certo? Então, não pode ser a alternativa C. D, ciclo constituído de átomos de carbono. Aqui eu tenho um ciclo, veja que é ciclo e não círculo, tá? Sim, eu tenho. No outro lado eu também tenho? Tenho. O que é um ciclo? Você não vê extremidade, tá? Não tem começo e nem fim, digamos assim. É um ciclo. Ou E, aí eu já matei, né? Já matamos a charada, e a E não está certa por quê? Mesmo número de átomos de hidrogênio. Olha, no benzeno eu tenho 6 hidrogênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E no canfeno, aqui eu tenho 2, com mais 3, 5, com mais 3, 8. Só que dá 8, ó. Ainda tem os outros verdinhos todos. Então já sabemos que a E não está correta. Então, por isso, a alternativa correta é D de dado. Certinho? Próxima questão. A prova Enem, Química, volume 2, página 155, questão número 10. Os carotenoides, são pigmentos encontrados na natureza e trazem benefícios para a saúde por sua atividade antioxidante e anticancerígena. 2 exemplos de carotenoides são o beta-caroteno e o gama-caroteno, representados a seguir. Aí você tem o beta-caroteno em cima e o gama-caroteno embaixo, certo? Então, beleza, li o contexto. O que o comando da questão me diz? As estruturas dos carotenoides mencionados possuem em comum. Isso daqui é praticamente o mesmo comando da questão anterior. Quero saber o que tem em comum com relação às duas estruturas, né? Alternativa A, anel aromático. Será que tem? B, cadeia aberta saturada. C, ciclo saturado com ramificações. D, ciclo hexeno com substituintes metila. Vou já explicar o que é cada coisa dessa. Ou E, o mesmo número de ciclos e carbonos. Só para ver se você lembra de alguma coisinha, tenta aí ver uma alternativa que você acha que é certa e anota, tá? Depois que eu tiver a explicação, aí depois nós vamos ver se você fez a opção correta da resposta. Então, como eu falei para vocês, toda vez que eu tenho mencionando uma estrutura química, é interessante, pessoal, vocês explicitarem onde é que estão os átomos de carbono e os átomos de hidrogênio, porque senão é quase certeza de ter um equívoco na resolução da questão. Tá? Então, é exatamente o que eu vou colocar em tela para vocês observarem. Explicitação onde é que estão os carbonos. Eita, viu como fica poluído? É por isso que a escrita fica da primeira forma, ó, fica mais limpo, tá? De se observar. Mas saiba que a forma mesmo bem explícita é essa daí, ó, com todos os carbonos onde tem vértice. E lá nas pontinhas, perceba como eu estou apontando, ó, lá em cima é só um tracinho? Não tem nada no final desse traço, então significa que é um átomo de carbono também, tá? Então, para quem não lembra, fica ligado nisso aí. Ok. A alternativa A diz que tem um anel aromático nas duas estruturas. Então, a primeira estrutura eu vejo que é verdadeira. Tem sim. Tem ligação simples e dupla? Será? Vamos ver se tem. Não tem, ó. Só tem uma ligação dupla aqui em cima. Então, não é um composto aromático. Lá do outro lado, no final, só tem uma ligação dupla. Também não é. Embaixo, também só tem uma ligação dupla, tá? Para ser um composto aromático, tem que ser um ciclo formado por 6 carbonos, ligações simples e duplas alternadas, igual eu falei anteriormente. Então, A já está errada. B, cadeia aberta saturada. O que é uma cadeia aberta? Tem que ter, no mínimo, 2 extremidades,
certo? Tem que ter duas pontas. Então, aqui eu tenho uma e aqui outra, beleza? Tenho no mínimo duas, nas duas estruturas, ok. Saturada. O que é isso? Lembra que eu falei que existem algumas formas de se classificar uma cadeia carbônica? Aberta, fechada, homogênea, heterogênea. E a saturação é uma das formas. O que é saturada? Ligações simples, só tem um tracinho de um carbono para o outro. Ligações insaturadas, o que é isso? Dupla ligação ou tripla ligação. Então, observa nas moléculas e veja se tem saturação. Não tem, a molécula toda está cheia de duplas ligações. Então, não pode ser a alternativa B. C, ciclo saturado com ramificações. Será que é isso? Nós temos compostos cíclicos e nós temos insaturações também. Então, vamos ver. D, ciclo hexeno com substituintes metila. O que é hexeno? São estruturas que possuem 6 carbonos. E essa estrutura tem que estar na forma o quê? Cíclica. E esse en tem que ter uma ligação dupla nesse ciclo de 6 carbonos. Tá? Então, por isso que é en, hexeno, dizendo que tem ligações duplas. Na primeira estrutura eu tenho? Tenho. Na segunda estrutura? Também. E o que é esse substituinte metila? É esse daqui que eu estou colocando aqui, ó, o laser. São os carbonos que estão ligados a 3 hidrogênio. É o metil ou metila, pode ser chamado das duas formas, tá? E a alternativa E, o mesmo número de ciclos e carbonos. Então, aí já está mentindo, porque na alternativa 2 eu só tenho um ciclo. Cadê o outro do final? Ó, não tem. Então, exatamente por isso que nós ficamos, então, com a alternativa D. Ah, professor, mas por que não é a C? Porque está dizendo ciclo saturado. Eu acabei de dizer que nós não temos ciclos saturados, nós temos dupla ligação. É caracterizado como uma insaturação da cadeia carbônica. Certinho? Então, para finalizar, nós temos mais uma questão na página 155, a questão 11. A diagênese dos hidrocarbonetos é o resultado da transformação por aumento de pressão e temperatura de certo tipo de matéria orgânica, que está alojada nos sedimentos. Na primeira fase da diagênese de matéria orgânica, durante a transformação de querogênio, que é a parte insolúvel da matéria orgânica modificada por ações geológicas, a temperatura entre 50 e 80 graus Celsius ocorrem reações catalíticas e se formam cicloalcanos, ou seja, compostos que são cíclicos e só têm ligações simples, ligações saturadas. Tá? Então, como por exemplo aí, ó, nós temos, segundo o texto, comando da questão, um exemplo de composto que, segundo o texto, se enquadra nos produtos formados na primeira fase da diagênese é o... Então, lembrando, para a gente matar essa questão, eu tenho que saber o que é ciclo alcano. É um ciclo formado por ligações simples. Então, octano. Octano tem o quê? Tem 8 ligações. Mas é cíclico? Não, porque senão tinha o nome ciclo na frente. B. Benzeno. Ele é cíclico, ok. Mas eu tenho ligações saturadas no benzeno. Nós acabamos de ver nas questões anteriores que é ligação dupla e simples. Então, não é. C. Ciclo hexeno. Então, o ciclo está certo, mas hexeno, olha esse en evidencia uma ligação dupla. Então, não pode ser. D. Metil ciclo hexano. E aí? Essa é uma boa alternativa para você ficar de olho bem aberto, tá? Mas vamos só conferir a última. 2,4,4. O que significa isso? São os carbonos que eu vou ter esse substituinte aqui, ó, trimetil. Tá? Então, no carbono 2, no carbono 4 e no carbono 4 também, eu tenho 3 substituintes metil.
tá? E a molécula é um pentano. É uma molécula que tem 5 carbonos só com ligações simples. Fala de ciclo aqui? Não. Então, só restou uma alternativa correta, que é a alternativa D, metilciclohexano, tá? É um hidrocarboneto cíclico com ligações saturadas. Então, está aí, eu representei cada uma dessas alternativas. A primeira estrutura é o octano, depois o benzeno, ciclohexeno, olha aí em saturação, ó. Depois eu tenho o metilciclohexano, que é a alternativa correta, e a última que é a errada, né, porque não é cíclico. Então, por isso que nós ficamos com o gabarito da questão, alternativa D de dado. Então, pessoal, por isso, né, com isso, aliás, nós ficamos por aqui. Para essa e mais aulas, fica de olho na nossa plataforma. Espero vocês para uma próxima aula. Tchau, tchau!